Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula da lição dos jovens da CPAD. Eu sou o Diácono Eduardo, nós estamos falando da Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, dirigida pelo pastor James Costa. E estamos aqui no canal EBD em Estudo, gravando mais uma videoaula. Desta feita, a última lição deste trimestre, a lição de número 13 de jovens, que tem por título O Discípulo de Jesus e a Verdadeira Esperança. Esse trimestre nós estivemos falando sobre a lição que diz Imitadores de Cristo, ensinos extraídos da palavra de Jesus e dos apóstolos. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha com seus irmãos, com seus amigos, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você estar recebendo aí em primeira mão todas as notificações de todos os vídeos que forem gravados das lições dos jovens e também de adultos, que também é gravado aqui neste canal. Então, que possa ser bênção para a sua vida. A lição de número 13 tem data do dia 25 de setembro de 2022. E como nós já falamos aqui, o título da lição diz O Discípulo de Jesus e a Verdadeira Esperança. O texto principal está em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 7, que diz: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Resumo da lição. A comunhão eterna com Deus é a esperança que nos mobiliza a viver de modo santo e justo. Então, nessa lição nós temos 3 objetivos a concretizar. E o primeiro é explicar o que significa a boa esperança, compreender que Jesus é o caminho para o céu e conscientizar a respeito da vida no céu. São 3 objetivos que nós estaremos falando no primeiro, no segundo e no terceiro tópico. E o texto bíblico está em Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 1 ao 5º. E você que é professor e você que é aluno estará lendo esse texto bíblico em sala de aula, juntamente com todos os outros jovens. E na introdução o autor vai dizer: o crente é uma pessoa que tem um compromisso com a construção de uma sociedade melhor, mesmo sabendo que a redenção da humanidade se concretizará apenas com o reino de Cristo. Nossa esperança pelo céu não inviabiliza nossos esforços em prol de um mundo mais justo e bom. Enquanto o céu não chega, continuamos orando e trabalhando pela manifestação do reino neste mundo. E esta talvez seja a nossa maior contribuição como igreja. Então, quando Jesus Cristo começou o seu ministério aqui na terra, seu ministério terreno, ele implantou o reino dos céus. E o reino dos céus começa aqui na terra, através de mim e você, através do agir de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, o reino dos céus é chegado até nós. Então, nós podemos entrar no reino dos céus no momento em que nós começamos a praticar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Foi isso que ele falou a Nicodemos, ali no Evangelho de João. Que aquele que não nascer de novo, não nascer da água do Espírito, não pode nem entrar e nem ver o reino dos céus. Nicodemos, ele demorou, não conseguia entender aquelas palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou: tu és mestre em Israel e não sabes, coisas que eu estou lhe falando. Imagina se eu falar de coisas espirituais, Jesus Cristo falou para Nicodemos. Então, quando nós compreendemos o verdadeiro sentido do reino dos céus, o reino de Deus em nossas vidas, nós estamos entrando, estamos vendo o reino dos céus. Primeiro tópico fala a boa esperança. A esperança que destrói a angústia, primeiro subtópico. Em um mundo onde o coração de muitos se encontra adoecido, Jesus declara aos seus discípulos que eles poderiam descansar em confiança e paz. Lá em João, no capítulo 14, versículo 1, Jesus Cristo falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credem também em mim. Então nós devemos descansar em Jesus Cristo. As palavras de Jesus
devem servir de grande alento a todos os corações atribulados. Onde está o fundamento de nossa fé? Exclusivamente em Cristo Jesus. Nenhuma instituição, pessoa ou coisa deve ocupar o lugar do nosso Salvador em nosso ser. Fique claro ainda que somente por meio da fé podemos conhecer Jesus de Nazaré. Logo, o busquemos em oração, adoração e louvor. Então é necessário que aquele que chegue até o Senhor tenha fé, né? E é por meio da fé que nós somos salvos, né? Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Segundo subtópico, o caminho estreito que leva ao lugar de muitas moradas. Todas as visões proféticas sobre a vida eterna sempre apontam para o número de salvos como multidões incontáveis. A gente pode ver lá em Apocalipse 7, do 9 ao 17. Na linguagem de Jesus, em João 14, versículo 2, o lugar da morada do Pai tem espaço para acolher todos os seus filhos. Em João 14, versículo 2, o Senhor vai dizer, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. O Senhor ele foi preparar lugar para todos nós. Se não tivesse moradas lá, ele avisaria, eu vos teria dito. Ele foi preparar lugar para todos nós. É importante, então, compreendermos que, apesar da difícil jornada para o céu, lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, está escrito, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Desculpe, eu acabei lendo o versículo errado. Né? O versículo que está escrito em Mateus 7, capítulo 7, versículo 13 e 14 diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Né? Então, é uma caminhada difícil, uma jornada que não é fácil. Né? É cheia de renúncias e confrontos pessoais. Miríades de miríades, multidões incontáveis habitarão na morada do Pai. Celebraremos o inferno perdeu. Viveremos eternamente com o Rei do Universo em paz e contentamento eterno. Glória a Deus. Nós sabemos que a jornada até lá não é fácil. Né? O próprio Jesus Cristo falou que estreito é o caminho e apertada é a porta. Né? Mas nós sabemos que com Ele fica mais fácil, né? Porque Ele mesmo falou aos discípulos, antes de subir aos céus, de ser assunto aos céus, Ele falou que no mundo teríamos aflições, mas tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Glória a Deus. Né? Ele falou, não mentiu para nós, não disse que seria fácil, né? Mas disse que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então Ele nos dá uma esperança de que nós, através dEle, também venceremos esse mundo. Glória a Jesus. O melhor do céu é Jesus. Terceiro subtópico. O que leva as pessoas a desejarem ir para o céu? Um relacionamento contínuo, edificante e amoroso com o Senhor Jesus é a razão de almejarmos o céu. Viver com Jesus eternamente deve ser a razão de nossa fé cristã. João 14:3, né? O autor aqui ele cita muito o Evangelho de João, capítulo 14, porque fala muito sobre essa esperança que Jesus Cristo nos dá de um dia estarmos no céu. E o versículo 3 vai dizer, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Jesus. Então Jesus Cristo, ele quer estar junto de cada um de nós. Ele morreu na cruz por cada um de nós. E
O motivo é esse, para que aonde ele estiver, nós também estejamos. É por isso que nós devemos pregar essa esperança para todas as pessoas, cumprir o ID de Jesus Cristo, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Porque nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos que é um lugar bom e nós devemos ter esse desejo no nosso coração de levar todas as pessoas que nós pudermos, né? Pregar o Evangelho a todas as pessoas que nós pudermos, para que essas pessoas também possam ir para esse lugar que é o céu, e é junto de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Seremos conduzidos aos céus para experimentarmos uma existência junto do Salvador. Se alguém tem outra intenção quando se refere à vida eterna, certamente é um crente que não lê a palavra de Deus, né? Glória a Jesus. Então, nós sabemos qual é o motivo de querermos estar indo para o céu. O céu é o caminho que nos leva à vida eterna, e não um lugar de tormento, como é o caso oposto, que é o inferno. Segundo tópico vai falar o caminho para o céu. Conhecer o caminho, uma necessidade. Jesus adverte seus discípulos a respeito da necessidade de permanecerem no plano divino, sem desvios, rotas alternativas ou atalho. Dando sequência à leitura de João 14, versículo 4. Vai dizer, João capítulo 14, versículo 4. Estou abrindo aqui para ler juntamente com vocês, que diz: mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho, né? Jesus Cristo falou para os seus discípulos. Então Tomé, nesse momento, questiona o mestre sobre o percurso a ser seguido, né? No versículo 5, Tomé vai falar: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Então Jesus fala ali no versículo 6, aquele versículo que todos nós conhecemos bastante, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Jesus. Jesus corrige imediatamente seu discípulo. Ele orienta sobre a natureza cooperativa do reino. O Filho coopera com o Pai, a humanidade coopera com Cristo, e todos viveremos juntos na eternidade. Existe um nível de responsabilização pessoal nesse percurso de unidade com Deus. Cada um precisa ser consciente de sua entrega e do nível de comprometimento com a guerra contra o pecado e a aproximação contínua com Cristo. Glória a Jesus. Então, Jesus Cristo, ele nos revela, né, que ele é o caminho e a verdade e a vida. Então nós temos essa responsabilidade, como o autor aqui nos diz, né, de seguirmos esse caminho. E esse caminho é trilhado através de atitudes, através de exemplos que nós damos através das nossas vidas, fazendo aquilo segundo o que Jesus Cristo nos ensinou, né, de termos uma vida de retidão de acordo com a sua palavra. E como o autor falou no início dessa lição, né, praticando boas obras, segundo o que Jesus Cristo nos ensinou, né, nós não precisamos estar no céu para fazer coisas boas. Aqui mesmo na terra, nós, sendo espelho de Jesus Cristo, sendo imitadores de Cristo, como essa lição desse trimestre nos ensinou, né, assim praticarmos as coisas que ele nos ensinou e fazendo coisas boas, né, uns para os outros. Segundo subtópico, Jesus, o caminho. João 14, 6 é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. A afirmação que Jesus é a vida. E esta expressão, com o artigo definido a vida, não se refere a qualquer vida, de uma mera subsistência biológica, mas da vida eterna. O Mestre não apenas conquistou e nos trouxe a vida eterna, ele próprio é a síntese encarnada do céu que veio até nós. Já a declaração de Jesus como a verdade nos esclarece que ele revelou a totalidade dos conhecimentos divinos acessíveis a nós.
Em Cristo nunca houve mentira, falácia, engano, apenas a verdade divina encarnada entre nós. Ao afirmar seu caminho, Jesus assevera a toda a humanidade que não existe relacionamento com o Pai que se inicie pronto, perfeito. Tudo em nossa história é processo, caminhada, percurso. Jesus, como caminho, nos lembra que devemos conhecer e prosseguir em adquirir sabedoria a respeito do Eterno diariamente. E aqui ele cita Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz: porque sabemos que toda a criação geme, que diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. E como nós conhecemos ao Senhor? Estudando, lendo a sua preciosa palavra. Nós passamos a entender, né, tudo aquilo que está escrito, porque o autor da Bíblia Sagrada, né, a inspiração da Bíblia Sagrada foi o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele participa de todo o processo de salvação na vida de cada um de nós, né? Porque o Espírito Santo, ele que inspirou o homem a escrever as palavras que estão na Bíblia Sagrada. E o homem, quando lê a palavra de Deus, né, o Espírito Santo toca no coração dele e auxilia para que ele entenda aquilo que está sendo escrito. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então a gente vê o Espírito Santo, ele inspirando as Sagradas Escrituras, e as pessoas, quando passam a ler a Sagrada Escritura, né, como está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então a fé começa a ser gerada no coração daquela pessoa que está ouvindo a palavra de Deus, que está lendo, que está ouvindo uma pregação, né? Então o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele participa de todo o processo de salvação na vida do homem. A comunhão com Deus é uma longa jornada composta de dores e angústias, mas sempre debaixo da graça e do amor. A conversão é um pódio, não é um pódio, mas uma largada para quem ainda não entendeu a riqueza da glória de Deus, né? Então, nosso relacionamento com Deus é um processo. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, estamos num processo, né, de caminhada. Por isso que o Senhor disse que é uma caminhada, é um caminho que nós seguimos. E o caminho nós seguimos andando, né? Seguimos andando nele até chegar ao nosso alvo, até chegar à jornada, ao ponto final deste caminho. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 58, né? Pois, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós devemos permanecer firmes e constantes nesse caminho que nos leva ao céu. E o terceiro subtópico, acesso ao Pai. Não existe salvação sem comunhão. Quem deseja conhecer ao Pai assentado em glória precisa se tornar amigo do Filho. Nosso futuro eterno, cujo objetivo central deve ser viver junto ao Pai. Só se tornou possível de concretização através da mediação do sacrifício do Calvário. Não existem subterfúgios e jeitinhos. O reino é de Deus e só teremos acesso em virtude da mediação do Filho. Por isso, a religião não salvará ninguém, o farisaísmo também não. Estas jamais serão causas da grande salvação que nos transporta ao reino do Filho. Jesus é o caminho, a porta, nosso guia, o fim da nossa fé. Glória a Jesus. Por isso que está escrito em Hebreus 12, versículo 2. Né? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então não existe outro caminho. Ah, mas ele foi uma pessoa muito boa. Mas se ele não aceitou a Jesus Cristo, ele não reconheceu a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, não há a salvação. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aquela pessoa que ouviu falar de Jesus Cristo e endureceu seu coração, não aceitou a Jesus Cristo, não reconheceu
a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, como Filho do nosso Deus amado. Infelizmente, essa pessoa não acertou o caminho que é Jesus Cristo. E a terceiro e último tópico fala nova vida no céu. E o primeiro subtópico, a nova estrutura de existência celeste. Precisamos lembrar de que o pecado não afetou apenas a humanidade, mas também a natureza como um todo. A gente vai ver lá em Gênesis 3, versículo 18, que após o pecado, após o homem desobedecer ali no Jardim do Éden, a terra passou a produzir espinhos e cardos, espinhos e plantas espinhosas. Então afetou não somente a humanidade, mas também toda a terra. O passado inteiro não será mais motivo de constrangimentos ou tristezas. No céu o contexto será de eterna alegria. A nova criação estabelecida pelo Altíssimo não será apenas mais jovem, mas também qualitativamente melhor, como está escrito em Apocalipse 21, versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então o Senhor ele fará tudo novo, tudo perfeitamente. Segundo subtópico, a nova condição de comunhão celeste. A pessoalidade da nossa relação com o Criador é aquilo que está destacado em Apocalipse 20, 21, versículo 3. E diz: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Glória a Jesus Cristo. Sobre essa comunhão plena, as Escrituras falam do véu rasgado. A gente vai ver após a morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, após a crucificação. Então o véu do templo é rasgado. Então somente o sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo, que era separado por esse véu. E no momento em que o véu é rasgado de cima a baixo, ali no tabernáculo, então mostra que nós agora temos total acesso ao lugar santíssimo, e esse acesso se dá através de Jesus Cristo. Imagem direta, não refletida ou embaçada. Hoje nós temos uma visão um pouco embaçada, mas um dia nós o veremos face a face, assim como ele é, assim como está escrito em 1 Coríntios 13, versículo 12. Glória a Deus. A eternidade ao lado de Cristo, junto ao Pai eterno e debaixo da bênção do bondoso Santo Espírito. Essa deve ser a nossa única expectativa em relação aos céus. Glória a Jesus. E o terceiro e último tópico, a verdadeira vitória. Vitória mesmo é viver para sempre com Jesus. Tudo mais se torna insignificante quando se compara com a bênção da comunhão eterna. Enquanto a maioria das pessoas guerreiam por futilidades humanas ou ambições carnais, nossa verdadeira herança é o Senhor. Debater a respeito de galardões celestes, moradias ou status do mundo espiritual perde todo sentido quando comparamos com a certeza de que viveremos junto dele, com ele, por ele, para ele. Em resumo, nossa vida será um contínuo transbordamento divino. Para a glória do Altíssimo, viveremos para sempre com o Senhor em comunhão eterna com ele. Glória a Jesus. Então, algumas pessoas podem querer discutir, sobre o galardão, sobre quem vai receber um maior galardão no céu, ou um menor galardão, quem vai ter um maior status no céu, quem vai ter uma moradia melhor no céu, mas nós devemos somente alegrar o nosso coração e saber que nós estaremos no céu, estaremos juntamente com Jesus Cristo, juntamente com nossos irmãos, todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus ali, adorando e louvando o seu nome eternamente. Amém? Glória a Jesus. E para finalizar, o autor vai falar na conclusão que muitas pessoas não conseguem compreender o que há de mais importante em ir para o céu. Imaginam que é uma questão relativa ao lugar em que ficaremos. Isto é falso.
Sem Deus é possível sentir o inferno até no Éden. Por isso, a maravilha do céu é uma vivência de comunhão eterna com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Então, a nossa eternidade, né, não vai começar a partir da nossa morte. A nossa vida eterna com Cristo já começa aqui na terra, no momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O que vai morrer, o que vai perecer aqui nesta terra é a nossa carne, o nosso corpo que é corruptível. Mas nós daremos continuidade à nossa vida com Cristo na eternidade, nos céus, juntamente com todos os irmãos, todos aqueles salvos em Cristo Jesus. Amém? Então que Deus possa abençoar cada um de vocês, e que nós possamos continuar buscando, seguindo nessa caminhada, nesse processo de salvação, até um dia todos nós estarmos juntos na glória, louvando e adorando ao nome do Senhor eternamente. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Estaremos juntos na próxima lição, no próximo trimestre, dando continuidade aos comentários da lição da CPAD dos jovens. Amém? Deus abençoe a todos vocês.